Então, pessoal, boa tarde, né? Nem eu disse ontem que pretendia fazer algumas reflexões sobre o livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, né? Então, eu vou pegar o livro, vou pegar algumas citações e vou começar a refletir para nos aprofundarmos um pouco na nossa fé, né? No que é que os santos dizem, os santos doutores, né? E eu acho que a gente vai ter muito fruto diante dessas reflexões. Então, primeiramente eu gostaria de orar a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, dai-me a graça de ser fiel num pouco e no muito. Dai-me a graça de dar fidelidade ao Senhor, do pensamento reto. Que eu não me apresente diante do Senhor com mentira ou com engano, mas que eu seja verdadeiro com o Senhor. Deus, dá-me a graça de ser verdadeiro também com meus seguidores, com aquelas pessoas que assistem meus vídeos, né? Dá-me a graça de ser transparente com eles, transparente. E que essa leitura, né, essa reflexão seja tão frutuosa para mim quanto para eles, né? Então, que beneficie a todos essa leitura. Eu ofereço também esse trabalho que vou fazer agora, né? Eu ofereço e peço perdão pelos meus pecados, né? E peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas ofensas. E diariamente eu faço ao Senhor, à Nossa Senhora, a todos os santos, né? Às vezes, com minha falta de fé, com minha falta de zelo, né? Com o sagrado, eu acabo falhando. Então, eu peço perdão por essas faltas e ofereço também remissão dos pecados, né? Eu ofereço esse trabalho que eu vou fazer em remissão dos meus pecados. É isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu vou começar aqui, ele começa aqui refletindo, né, nesse capítulo que eu comecei, né? Ele reflete sobre o nome do capítulo é o capítulo 10, né? Prejuízo algum causa aos santos a perda das coisas temporais. O que é as coisas temporais? As coisas temporais é as coisas de nossa vida passageira, né? De nossa vida aqui nessa terra, né? Então, o primeiro grifo que eu fiz, ele falou assim: sabemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Mas perderam tudo quanto possuíam, perderam a fé, perderam a piedade, perderam os bens do homem interior, rico aos olhos de Deus. Eis a opulência do cristão, a opulência do apóstolo que nos diz: é grande proveito a piedade que se faz acompanhada de prudência. Nada trouxemos para este mundo, dele nada devemos levar. Se temos com que viver e vestir-nos, fiquemos contentes, porquanto quem quer ficar rico cai nas ciladas do tentador. Perde-se nos desejos insensatos e funestos que precipitam o homem no abismo da morte. A cupidez é a raiz de todos os males. Escravos de tal paixão, vários desviaram-se da fé e enveredaram por caminhos dolorosos. Então aqui ele tá passando numa situação, Santo Agostinho ele vive em Roma, na época da queda de Roma, né? Ele vive na época da queda de Roma e nessa época os como é que diz, os bárbaros, eles invadiram e destruíram tudo em Roma, saquearam Roma. Então quem tinha ouro, quem tinha prata, quem tinha seus utensílios, quem tinha suas coisas, os bárbaros eles entravam lá e saqueavam, ou seja, roubavam, né? Roubavam. Só que essas pessoas, esses cristãos que Santo Agostinho se refere, ele comenta aqui. Eles podem ter perdido bens materiais, mas eles perderam a fé? Então, creio que não. Perderam a piedade? Não. Perderam os bens do homem interior, rico aos olhos de Deus? Não. Então, foi de grande proveito para ele, porque eles apostaram reter coisas que não são riquezas nesse mundo, mas são riquezas diante de Deus. Né? Diante de Deus.
Então, assim, eles apostaram nas riquezas imateriais, nas riquezas espirituais, né? E essa nenhum homem consegue roubar, né? Nenhum homem pode acontecer o que for na sua vida. Você pode, tá, sei lá, pode vir o governo vir tomar tudo seu, pode vir ladrões e roubarem sua TV, seu sei lá o que, seu som, seu, não sei, seu computador, podem roubar seu dinheiro, pode acontecer o que for na sua vida, mas esses bens imateriais, né, a piedade, a fé, a caridade, a sabedoria, né, a sabedoria, tanto com relação ao trabalho quanto com relação. É por isso que eu costumo dizer a meus amigos, né, quando eu estou em conversa com eles, que mais vale eles terem habilidades do que eles terem diplomas. Porque muita gente, eles apostam no diploma, né? Eles dizem assim, né? Que, como é que diz? Que ter um diploma que ele não consegue emprego sem diploma. Mas olhe bem, você acha que os donos de, por exemplo, os donos de padaria, os donos de restaurante, os donos de lojas de automóvel, você acha que de lojas de mecânica de moto, mecânica de carro, você acha que eles têm diplomas? Eu acho muito improvável que eles tenham diplomas. Eles aprenderam aquelas habilidades, eles aprenderam a consertar seus carros, consertar suas motos, a fazer seus pães, a fazer suas comidas, a fazer seus materiais de limpeza. Então eles aprenderam essas habilidades e eles usam ela porque são habilidades que todo mundo usufrui. Todo mundo vai precisar um dia assim, todo mundo que possui uma moto vai precisar um dia de trocar um pneu furou. Então, essas habilidades, assim, apesar que Santo Agostinho ele faz referência às virtudes teologais, né, a fé, a esperança, a caridade, né, etc., né, a coragem, a paciência, a fortaleza, ele está fazendo referência a esse tipo de virtude, mas por quê? Porque esse tipo de coisa, quando você absorve na sua vida, a sua habilidade com o trabalho, um ofício, um, 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 qualquer habilidade que você não dependa de coisas humanas, entendeu? Aquilo é seu. É seu. Se você sair de, sei lá, você sair do Amazonas e ir para São Paulo, aquela habilidade é sua. Não tem como ser roubada. Então é nisso que o cristão, ele deve se apoderar, tentar se apoderar. Não é de um diploma, um pedaço de papel. É de uma habilidade, é de algo que você consegue fazer. Que talvez não seja só você que faça, mas que você consiga fazer, entendeu? Eu não sei se fui bem claro, mas então ele continua aqui, né? É, não sai do seio de sua, ele continua aqui, não sai do seio de mim, não sai do seio de minha mãe e não saio e não voltarei para debaixo da terra, né? O Senhor deu-me tudo, o Senhor tirou-me tudo. O que me aconteceu, porque aprove a Deus, bendito seja o nome. Servo fiel, sua riqueza é a vontade do Senhor. Então ele continua aqui, né? Ele continua assim, que sem roupa, né? Eu saí da barriga de minha mãe. E nu, provavelmente nu, talvez não, talvez só com uma roupa no corpo, no couro, mas você vai voltar para debaixo da terra. Ou seja, é aquela situação, você não vai levar nada dessa vida. Então você não adianta você apostar na riqueza. Olha, a riqueza, os bens materiais, em excesso, ele traz vários problemas. Ele traz problemas no sentido de trabalho, porque se você conversar com uma pessoa que tem dinheiro, vamos dizer que o cara tenha uma loja de carro, aí tenha um mercado gigante aí, um mercantil da vida, e tenha uma fazenda. Uma fazenda. Você vai ver que ele vai ficar domingo a domingo correndo para lá e para cá.
porque ele tem muitos bens. Não é a mesma coisa de que você só ter o necessário para você. Você ter ali só para sustentar o seu carro, sua moto, para sustentar a sua casa e sustentar seus filhos. É totalmente diferente de você ter bens em excesso. Fora que bens em excesso, quanto mais bens, mais você atrai ladrões para ladrões, golpistas, todo tipo de gente que não presta começa a se aproximar de você. Começa a se aproximar de você com qual objetivo? De usufruir do seu dinheiro, de lhe roubar, de lhe dar um golpe. Então eu não estou dizendo aqui que você não deve desejar ser rico, não. Não é isso não, até porque Santo Agostinho mais na frente ele vai falar mais um pouco sobre a riqueza, né? Sobre os bens materiais. Mas você entenda que apostar sua vida, você seguir no pensamento de querer dizer assim, eu vou ser rico, né? Eu vou ser rico, eu vou perseguir a riqueza. É uma aposta que você faz na sua vida que você tem que sacrificar muitas coisas, né? Você, por exemplo, é, um dos mandamentos é guardar os domingos e festas da guarda. E festas da guarda. Para que nós guardamos o domingo? Guardamos para servir a Deus, ou seja, ir na missa, ir no templo, receber a Eucaristia, né? Para quem está em estado de graça, né? Receber a Eucaristia, orar, ter aquele momento com Deus, né? Com fé em Deus, hoje à noite eu vou lá, né? E como é que diz? E para a gente também, no caso de nós leigos, passearmos com nossas famílias. É você tirar um tempo para sua esposa, você tirar um tempo para os seus pais, um tempo para os seus avós, um tempo para. Enfim, você tirar um tempo para os seus irmãos, para os seus primos, seja lá para quem você for tirar tempo. Não é para você estar bebendo cachaça. Não é que você esteja proibido de beber cachaça, me entenda bem. Quando eu falo assim, não é para você estar bebendo cachaça, eu estou dizendo assim, para você se embriagar, não é para você andar embriagado, não é para você estar puteando, saindo atrás de Kenga. Não é nada disso. O domingo não foi feito para isso. O domingo foi feito para você servir a Deus e, e você ter aquele momento de descanso e lazer. E lazer. Entenderam? Então, aqui fala, né, que no eu vim para eu saí do seio de minha mãe e não voltarei para a da terra, para o seio da terra. É, como é que diz? Isso aqui é o total desapego aos bens materiais, né? O total desapego aos bens materiais que é recomendável que todo cristão que observa, todo católico que tenta observar a Sagrada Escritura, ele queira viver na graça, é bom que ele tenha esse estado de espírito, né? Então ele fala aqui, com efeito, dizendo: os que querem tornar-se ricos caem em tentação. O apóstolo não censura o emprego das riquezas, mas o desejá-las, né? Então, se você. É aquele negócio, né? Não servireis a dois senhores, né? Não dá para servir a dois senhores, porque se você serve. Ou você serve a um e nega ao outro, ou você ajuda um e prejudica o outro, né? Então não tem como servir a dois senhores, o dinheiro e a Deus, né? E a Deus. Então a pessoa tem que escolher. E quem escolhe a riqueza, olha, a riqueza ela exige um grande sacrifício pessoal da pessoa, né? Ela exige um grande sacrifício pessoal, porque como é que eu posso dizer? Porque ela toma muito tempo, né? Ela toma muita dedicação, né? E ela dá trabalho. Só de segurança que você tem que ter, assim, segurança para você, para seus filhos, para seus parentes. É complicado você ter que ter uma vida vigiada,
É complicado. E já teve até situações, por exemplo, aquela situação quando raptaram, eu acho que foi a filha de Silvio Santos, sei lá. Foi de um ricão aí que sequestraram, exigiram dinheiro e etc. Né, que foi o maior problema, né? Foi o maior problema. Então, riqueza é complicado. Aí ele fala bem aqui, mas desejá-la. Aos ricos do mundo não serem altivos, nem porem as esperanças na instabilidade das riquezas, mas no Deus, em Deus vivo. Ou seja, a nossa esperança tem que estar em Deus, né? Tem que estar em Deus e não no dinheiro. É, eu marquei outra aqui, aí. Uma oração aqui, eu marquei uma oração de um bispo que ele teve em uma cidade saqueada e ele fez a seguinte oração: Senhor, não deixeis que, por causa do ouro e da prata, me submetam a torturas, pois sabeis onde tudo quanto possuo de, de meu se encontra. Então, essa situação, esse bispo ele está sendo saqueado pelas cidades, pelos bárbaros. Ele tá tendo a cidade dele saqueada pelos bárbaros e os bárbaros estão indo ao encontro dele, né? Estão indo ao encontro dele. Então, ele pede a Deus, Deus, não nos deixe, não me deixe, não me sub, que não me submetam à tortura. Porque as pessoas elas estão dispostas a lhe torturar por dinheiro. Dinheiro para quem tem Deus como dinheiro, Deus quem tem o dinheiro como seu Deus, né? O dinheiro tem uma oferta a fazer àqueles que seguem o dinheiro, e a oferta é o prazer. É o prazer. E nesse prazer, nessa busca pelo prazer desenfreado, por todo, sempre estar curtindo, sempre estar isso e aquilo, né? Sempre estar curtindo, sempre estar comprando, sempre estar enfim, fazendo diversas coisas que o dinheiro possibilitam, eles estão dispostos, essas pessoas, dependendo do grau de intensidade que ela adora o dinheiro, ela está disposta a fazer qualquer coisa com alguém que tem esse dinheiro, né? E tem esse dinheiro para tomar o dinheiro da pessoa, cara. Não é à toa que existem esses roubos milionários aí do governo, né? Que roubaram os idosos todinhos, os aposentados, e é a maior briga para ver quem e até agora ninguém foi punido, não é? Ninguém foi punido, então é complicado. Deixa eu ver aqui. Aqui ele fala fim da vida temporal, prolongada ou breve. Eu marquei aqui, né? Não ignoro que nossa covardia prefira viver logo um tempo no temor de tantas mortes, a morrer uma vez para não continuar receando nenhuma. Essa questão da morte, né? Essa questão da morte é o seguinte. Eu pergunto a você, católico, você de fato acredita que existe céu e inferno? Sinceramente, procure em seu coração. Procure em seu coração. Eu acredito que existe céu e inferno. Se sua resposta for não, você vai ter muita dificuldade nesse momento. Se sua resposta for sim, você tem que entender que o céu é a felicidade eterna. No céu não há sofrimento. No céu não há sofrimento. Então, como no céu não há sofrimento, é, essa vida daqui é penosa. Essa vida daqui é penosa. Assim, eu tenho um testemunho bonito para dar. Eu não vou dar ele com todos os detalhes, mas que nem vocês sabem, eu passei por uma doença. Eu tenho uma doença mental chamada esquizofrenia, né? E eu fiquei já extremamente triste, com uma tristeza que parecia assim que minha alma foi arrancada do corpo, né? Assim, eu estava totalmente abatido, né? Doía só de sair por lugares, tudo me era pesado, tudo era muito dificultoso. E eu cheguei a pensar no final eu tinha chegado à conclusão que era melhor tirar minha vida do que continuar a viver desse jeito.
Mas Deus tocou no meu coração e eu disse, eu prefiro ir para o céu, eu quero ir para o céu e... Oi, neném. Eu quero ir para o céu, então eu não vou fazer um negócio desse não. Eu vou, como é que diz? Eu vou continuar e vou enfrentar o tratamento, né? E é assim, né? Então, nessa questão da vida, assim, quem nunca passou por uma situação de sofrimento extremo, vamos dizer assim, ou eu posso dizer uma situação de quase morte, não entende o quão essa vida pode ser dolorosa, dolorosa. E o céu, para quem tem a esperança no céu, o céu, ele é a felicidade eterna. Lá a gente vai estar livre de todo sofrimento, né? Lá a gente vai estar livre de todo sofrimento. Então, isso aqui faz sentido quando ele fala. Não ignoro que nossa covardia prefira viver longo tempo no temor de tantas mortes, a morrer uma vez para não continuar receando nenhuma. Então, a gente só morre uma vez. Ele vai dizer aqui mais para frente que a gente só morre uma vez e depois da morte só vai vir o julgamento e a eternidade. Então, a gente não precisa ter esse é, depois que morreu, acabou, vamos dizer assim, de certa forma. Não é que acabou a nossa vida, que a gente vai ter a vida na eternidade, mas acabou o sofrimento. Para quem escolheu o céu, né? Para quem escolheu o céu. Aí ele continua aqui. Teria afirmado a verdade. Não tem mais, em absoluto, quem mata o corpo e não pode matar a alma. Essa questão da morte, né? Essa questão da morte que se a pessoa tiver esperança no céu, tudo bem, pode matar. É tudo bem, assim, tudo. A gente só precisa, que nem ele falou aqui, a gente só precisa ter as condições mínimas de sobrevivência. Né? A gente só precisa ter, assim, qual é as condições mínimas? São condições satisfatórias para a gente sobreviver? Se a gente só precisa ter um dinheiro para sair, a gente precisa ter um dinheiro para pagar nossas contas, e a gente precisa, para se alimentar, vestir, pagar nossas contas, um trocado para ir na igreja, um trocado para sair, para levar o menino para a escola, etc. Então, eu sei que dá trabalho, eu sei que dá trabalho, mas esse pouco nos basta, a gente não precisa ser rico. E se a gente não precisa ser rico, a gente também não precisa temer nem perder bens, nem quem mata o corpo. Porque se você tentar firme, você acredita no céu. Você olha no seu coração. Meu Deus, eu acredito no céu e quero ir para lá. Se você tem essa firmeza no coração, então você não precisa ter medo de nada. Não precisa ter medo de nada. A única coisa que você deve temer é a Deus. Se ainda lhe fosse possível fazer algum mal a cadáveres, seriam falsas estas palavras de Cristo. Quem mata o corpo e nada mais pode. Então, ele vai seguir aqui, ó, derramaram-lhes o sangue como água ao redor de Jerusalém, e não havia quem enterrasse. Aqui ele está falando da situação do, do sepultamento, né? Porque os romanos, eles estão fazendo crítica aos cristãos de que vários corpos foram mortos, vários corpos foram mortos e muitos corpos não foram enterrados. Então Santo Agostinho ele vai dizer aqui em algum lugar, né? Eu acho que é aqui. Aí, tais exemplos em absoluto não provam que os cadáveres conservam qualquer sensibilidade. E se que a providência de Deus vale os despojos dos mortos e esses deveres de piedade lhes são agradáveis por demonstrarem a fé na ressurreição. Então, ele aqui, e esses corpos eles ficaram à mostra abaixo do céu, né? E os romanos criticam por não se fazer túmulos, não se fazer essas coisas, né?
Nessa época, né? Não é que Deus não queira que a gente faça turno. Vejam bem, entendam bem. É, nessa parte, é, os romanos tinham essa crítica. Só que Santo Agostinho diz, né? Que o enterro é feito para o vivo e não para o morto. Porque o morto, ele ali, ele só vai, ele já vai para a eternidade, ali ele já não sente mais nada, ali para ele a vida nessa terra acabou. Morreu, a vida nessa terra acabou. Então dali ele só vai enfrentar o julgamento de Deus e a vida dele na eternidade. E a vida dele na eternidade. Então, de que serve o enterro, essas coisas? Esses enterros, essas coisas servem para os vivos, de Santo Agostinho. E Deus gosta de ver o zelo com relação ao enterro da pessoa, né, que a gente realmente enterre, que a gente faça a nossa oração por ele, para caso ele esteja lá no purgatório, né, a gente faz aquela oração para ele se livrar do purgatório o mais rápido possível, para ele ir para o céu, para ele ir para o céu, todas essas coisas, né? Todas essas coisas. Deus ama isso não pela situação terrestre, como se fosse um tipo de adoração ao morto, mas porque a gente tem fé que ele vai ressuscitar no fim dos tempos, né? Ele vai ressuscitar e ele vai ser julgado e ele vai dar para a vida eterna dele. Ou seja, ele vai para a felicidade eterna dele. Mas assim, o que se destaca é isso, né? Que o, o corpo, né? O morto não sente mais nada, né? O morto não será, a gente não adianta torturar o morto, não vai, ninguém vai ganhar nada com isso e a alma não vai, não adianta. Eu sei que existe aquele pessoal que estrupa corpos, não sei o que, come com cadáveres, canibais, mas eles têm os demônios dele lá para adorarem, é o que eles chamam de deuses, né? E eles chegam a fazer essas coisas absurdas. É, mas isso é um problema deles para lá, né? O corpo não sente mais nada. A única influência que tem é no vivo, né? É naquela pessoa que está fazendo aquele determinado, tanto o ato de piedade quanto o ato de desprezo, né? Aí ele continua aqui, né? Régulo de quem fica exemplo de cativeiro espontâneo sofrido por motivos religiosos, que apesar de tudo não puderam ser proveito porque adoravam os deuses. Então aqui ele já começa a entrar em outro tema, Santo Agostinho, né? É o tema de pessoas de outras religiões que fazem determinados sacrifícios. É, essas pessoas elas fazem determinado sacrifício confiando nos deuses, né? Confiando nos deuses dela e, e os deuses não cumprem com a promessa deles. Cumprem com as promessas dele. E aqui ele dá esse exemplo. Tem este, contudo, mesmo entre seus homens ilustres, nobilíssimo exemplo de cativeiro voluntário, por causa de religião. Trata-se de Marco Atílio Régulo, comandante dos exércitos do povo romano e cativo em Cartago. Os cartagineses preferem recuperar seus soldados a conservar presos os soldados romanos. Enviam-no, pois, a Roma em companhia de embaixadores para propor a troca, mas obrigam-no por juramento a retornar a Cartago, caso não merecesse acolhida a proposta que ia fazer. Parte julga, porém, desvantajosa a república a pretendida troca e dissuadiu o Senado de aceitá-la. Depois, sem que a isso o forçassem os concidadãos, fiel à palavra empenhada, regressou a Cartago, onde o esperava a morte em meio a suplícios atrozes, inventados para eles. Encerram-no em estreito caixão de madeira, todo eriçado de agudos pregos, em que, obrigado a manter-se de pé, sem encontrar apoio algum, senão à custa de horríveis dores, morre extenuado. Além de tudo, por não dormir, é sem dúvida a justo título que se exala a virtude desse homem, maior ainda do que seu infortúnio. Entretanto, jurara pelos deuses cujo culto, hoje proibido,
e conforme dizem, a causa de todas as calamidades do mundo, se por seguinte os deuses venerados por interesse na felicidade temporal quiseram ou permitiram sofresse tal suplício, o generoso, o generoso observador da fé jurada. Poderia a cólera deles algo pior contra o perjuro? Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer, eu vou traduzir. Esse cara foi enviado a Roma. Ele foi enviado a Roma como prisioneiro de guerra, né, para negociar a soltura de soldados cartagineses, né, de soldados cartagineses. E essa soltura foi recusada. E como ele foi sozinho, né, ele não foi acompanhado de soldado, a única coisa que ele tinha foi que ele jurou aos deuses que se ele não conseguisse fazer essa troca, ele ia voltar. Então ele jurou aos deuses e ele tinha a esperança que os deuses cumprissem com a palavra dele e se saísse tudo bem para ele. Né? Só que o que aconteceu foi, ele fez esse juramento e foi lá fazer a troca. Não voltou, ele voltou para Cartago, né? Ele voltou para Cartago. Quando ele chegou lá, os caras criaram um caixão, colocaram um monte de um prego e enfiaram ele dentro do caixão em pé nos pregos. Né? Ele sem apoio nenhum podia se segurar, tinha que ficar em pé nos pregos e acabou morrendo lá. Morrendo. Só que Santo Agostinho ele destaca aqui, né? Ele destaca que por que, que os deuses não atenderam a ele? Como é assim? Porque o nosso Deus é fiel. Assim eu vou tentar fazer um paralelo entre o nosso pensamento e o pensamento dele. Ele ofereceu um sacrifício e tentou ter uma recompensa temporal. Porque é assim as religiões pagãs, né? As pagãs, ou a pessoa, ela oferece um sacrifício. Por exemplo, ele oferece uma mandiga lá. Ele oferece um sacrifício e em troca ele quer a cura de uma doença. Em troca ele quer dinheiro, né? Ele quer uma bênção de dinheiro onde ele vai ficar rico. Em troca, sei lá, uma mulher quer uma gravidez. Em troca, ele quer que aquela pessoa, aquele desafeto tenha uma dor de barriga. Então, nas religiões pagãs, eles oferecem e esperam que os deuses deles, é, em troca, cumpra com o que foi acordado, vamos dizer assim, de certa forma. Né? Ele fez a oferenda e o Deus paga de volta com uma recompensa. Né? Então, ele foi nesse pensamento. Né? Ele fez a oferenda, foi lá e não deu certo. Não deu certo e Santo Agostinho aqui passa a refletir, né? Refletir como que a gente pode confiar nesses deuses, se eles não cumprem com o que prometem. Ao contrário de nosso Deus. Ao contrário de nosso Deus que faz milagres e prodígios. Não que eu esteja dizendo que nessa situação Deus o libertaria, assim, porque o milagre cristão, ele sempre tem como fundo, vamos dizer assim, ele sempre tem como fundo a conversão dos povos. Então, quando Deus ele faz um milagre, por exemplo, eu tinha um olho cego e ele curou meu olho. Não, isso não aconteceu comigo, só para destacar, né? Eu só estou refletindo. Vamos supor que eu tinha um olho cego. E ele foi lá e me curou esse olho. Né? Curou esse olho, mas ele vai fazer isso como um sinal, vamos dizer assim, por exemplo, para a conversão de minha família, ou para a conversão daqui do meu bairro, ou da minha cidade, ou quem quer que seja, mas para a conversão de alguém e minha própria. E minha própria. Então, assim, eu não sei se fosse um cristão, o que era que Deus faria nesse lugar. Mas também tem outra coisa. Tem a questão dos mártires, daqueles que morreram por Deus. A felicidade, a nossa esperança, que nem eu disse, a nossa esperança está no céu. Está no céu. Eu ia falar céu ou inferno, mas está no céu. A nossa esperança está no céu. Então, se Nossa Senhora, como a gente reza no Salve Rainha,
ou na Ave Maria, rogai por nós, é, pois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então, se a gente obtiver a graça de boa morte, uma boa morte, que isso não significa que é uma morte sem dor. Porque, por exemplo, e pode existir o caso de a gente ter uma morte um pouco dolorida, ou com um pouco de sofrimento, mas a gente nem passa pelo purgatório, que diz a igreja que lá é um local de maior sofrimento. As pessoas que estão lá, elas estão garantidas, elas vão para o céu. Mas lá é um local de maior sofrimento do que aqui na Terra. Entendeu? Eles vão para o céu depois, porque no céu só entra pessoas santas. Pessoas santas. Não, no céu não entra. Se você se ilude achando que você vai roubar alguém, vai matar alguém, vai estuprar, vai botar gaia no povo, vamos dizer assim, né? Você se ilude que você vai pegar mulher casada por aí, ou seja, adultério, né? Que você vai fazer, ou que você vai trair a sua esposa, etc. E você acha que você vai para o céu, eu sinto muito lhe dizer, meu irmão, é muito improvável, a não ser que você tenha um arrependimento muito gritante no fim da vida, né, de tudo isso, né? Mas é muito improvável que você vá para o céu, meu amigo. É muito improvável. Então, é, a nossa esperança está no céu. Está no céu. A promessa de Cristo é uma promessa para a vida. Ele traz bênçãos para nossa vida temporal, ou seja, para essa vida, mas as maiores bênçãos deles estão no céu, na felicidade eterna. Então, nosso Deus é fiel, ele cumpre com o que ele diz. Né? Ele tem vários exemplos de santidades. Eu sei que ver o céu é uma coisa muito complicada para a gente que ainda está nesse mundo, né? Mas ele dá sinais, Deus dá sinais de, por exemplo, uma felicidade que você entende que ela não é sua, que não era para você estar assim tão feliz, mas você está naquela felicidade. É uma coragem que você entende que não é sua, mas você está naquele. Isso são sinais de bênçãos, né? De bênçãos atuando na nossa vida, que no céu será, pelo que eu entendi, isso aqui eu estou falando com minhas palavras, para ninguém dizer, porque se eu errar, eu peço para alguém da igreja me consertar. Né? Mas isso são sinais de bênçãos é, divinas, bênçãos divinas, que está acontecendo na nossa vida e a gente reconhece, nós mesmos reconhecemos que nós não tenhamos aquela capacidade de fazer aquele ato. Então, assim, falar do céu é uma coisa muito complicada, mas ele fala isso aqui, né? Ele tenta falar isso, que nosso Deus, ele comprova, né? Ele é fiel no que ele diz, nas promessas dele. E as bênçãos que ele promete, tanto para quem observa os mandamentos, que vai ter prosperidade na vida, que vai ter uma família unida, né? Que vai ter uma boa morte, etc. Tanto para quem observa os mandamentos, ele tem as várias promessas na Bíblia, né? Mas isso não aconteceu com o Régulo, né? Com o Régulo. Régulo, ele foi fiel ao Deus dele e o que ele obteve foi a morte, e uma morte cruenta. Bom, eu já estou vendo aqui 40 minutos, eu vou deixar para outras lives agora, né? Eu vou deixar para outras lives, eu vou ver se segunda-feira, se tudo der certo com fé em Deus, eu novamente faço outra live dessa, né? Faço uma pela manhã e outra pela tarde, então só tenho a agradecer. Deus abençoe a todos vocês e é isso aí, obrigado.